Comportas e válvulas regulam o fluxo de água através de vertedouros e dispositivos de descarga. Comportas e válvulas podem ser utilizadas para controlar a quantidade de água que sai do reservatório ou para impedir completamente o fluxo. Algumas comportas são mantidas em reserva para serem utilizadas somente em situações de emergência ou manutenção. Esta apresentação mostra técnicas de inspeção para alguns tipos de comportas e válvulas, bem como alguns equipamentos mecânicos relacionados. O texto fornece dados detalhados sobre esses equipamentos e informações sobre comportas, válvulas e sistemas hidromecânicos. O vídeo apresentará equipamentos e sistemas hidromecânicos e as anomalias comumente encontradas em comportas e válvulas, bem como descreverá procedimentos para a inspeção de comportas e válvulas e sistemas de comando. Antes de assistir a este vídeo, você já deve ter lido as unidades correspondentes do manual. Como você aprendeu no texto, equipamentos mecânicos chamados de guinchos e sistemas de operação são utilizados para abrir e fechar comportas e válvulas. Guinchos e sistemas de operação podem ser acionados manualmente, eletricamente ou por pressão hidráulica. Sistemas operacionais elétricos e hidráulicos devem ter sistemas auxiliares ou emergenciais em caso de falha da fonte principal de energia. Fontes auxiliares de energia podem ser disponibilizadas por meio de geradores a motor, bombas de óleo a motor, sistemas manuais ou de ar comprimido. O texto também aborda os tipos de problemas que você deve procurar durante a inspeção das comportas e válvulas. Dano por cavitação é um dos problemas mais comuns. Danos por cavitação são causados por uma combinação de fluxos de alta velocidade e baixas pressões. Estes fatores causam ondas de choque que resultam em danos por cavitação, quando estas ondas de choque ocorrem próximas ou contra as superfícies de escoamento. Tanto comportas como válvulas podem sofrer danos por cavitação, assim como vertedouros, canais de descarga e tubulações que estão submetidos a fluxos de alta velocidade com irregularidades na superfície de escoamento. Corrosão galvânica é outro problema comum. Ocorre quando dois metais diferentes que são conectados entram em contato com o eletrólito como a água. Talvez o problema mais comum seja a fuga d'água. Fugas d'água pela comporta podem ser causadas por vários fatores, como acúmulo de detritos na parte inferior da comporta ou por beços e selos danificados. Vazamento de óleo também pode ser um problema. Deve-se verificar os guinchos e sistemas hidráulicos para se saber se estão vazando óleo. Outro problema a ser investigado são superfícies danificadas. Isto inclui corrosão, rachaduras e perda de revestimento de proteção. Também verifique se há peças soltas, quebradas ou faltando, incluindo correntes e cabos danificados, parafusos faltando, soldas defeituosas e elementos estruturais quebrados ou rachados. Agora que revisamos sistemas e equipamentos hidromecânicos e as anomalias mais comumente encontradas, vamos estudar os procedimentos típicos de inspeção de comportas e de seus sistemas operacionais. O primeiro exemplo é uma comporta de setor ou segmento, com guincho movido a motor elétrico. Uma comporta de segmento é utilizada para reter água acima da seção de controle e para regular e liberar o fluxo de água. Se você está inspecionando uma comporta que contém água por trás dela, certifique-se de que ela esteja imobilizada. Use etiquetas de aviso e procedimentos de bloqueio para garantir que ela não será acidentalmente operada e que não vá mover-se durante a inspeção. Neste caso, a comporta de segmento foi esvaziada para inspeção. Esta inspeção será realizada em duas etapas: uma inspeção visual do guincho e da comporta e um teste operacional da comporta sem a presença de água.
Primeiro, inspecione visualmente o guincho. A maioria das comportas de segmento possui guinchos fixos, movidos a motor elétrico. Durante a inspeção do guincho, procure por água de condensação na caixa de engrenagens e no reservatório de óleo. Drene a água que se encontra no reservatório de óleo e anote a quantidade. É importante que isto seja feito antes do acionamento da comporta. Caso contrário, o movimento das engrenagens irá misturar a água com o óleo do reservatório sem que você perceba. Em seguida, verifique se todas as etiquetas e rótulos do painel de controle estão corretos. Também procure por superfícies danificadas ou partes soltas, quebradas ou faltando. Os danos podem ser causados por vandalismo, desgastes normais ou ruptura das peças. Verifique se as engrenagens de redução estão devidamente lubrificadas. Em seguida, procure por outros tipos de problemas, como corrosão. Se cabos forem usados no guincho, certifique-se de que haja pelo menos 2 voltas inteiras do cabo em torno do tambor quando a comporta estiver fechada. Isso é chamado de voltas mortas. Aqui, é possível ver um tambor com número de voltas insuficientes do cabo. O cabo foi forçado através do grampo de fixação e está desfiando. Agora você está pronto para realizar uma inspeção visual da comporta. Certifique-se de verificar os pivôs da comporta, também chamados de mancais, procurando por sinais de ferrugem, desgaste e lubrificação inadequada. Se possível, observe a área de ancoragem e procure por defeitos. Se alguma peça do mancal estiver muito desgastada, como este pino, esta peça deverá ser substituída. Em seguida, examine os elementos estruturais do lado de jusante da comporta à procura de falhas e desgastes. A maioria dos danos estruturais acontece no terço inferior da lâmina de aço da comporta, pelo fato desta suportar as maiores cargas. Continue observando a lâmina e procure por soldas quebradas, parafusos soltos, danificados ou faltando. Verifique também a existência de ralos entupidos nos elementos horizontais da estrutura da comporta. Drenos desobstruídos evitam o acúmulo de água e a corrosão subsequente. Verifique a superfície do lado de jusante da estrutura da comporta e procure por danos de cavitação. Agora, eleve a comporta para que você possa inspecionar o lado montante. A comporta deve elevar-se suave e uniformemente. Fique atento a qualquer tremor ou movimento estranho. Verifique o selo do fundo e procure por sinais de cavitação e outros danos. Examine a superfície montante e procure por fixadores de selo que estejam quebrados, faltando, corroídos ou soltos. Fixadores quebrados ou bastante corroídos deverão ser substituídos. Em seguida, procure por rachaduras nas soldas das placas de aço da comporta. Verifique se existem ferrugem e corrosão, principalmente na altura da lâmina de água. Procure também por danos por cavitação na parte inferior da placa da comporta, nas paredes e na superfície de escoamento, principalmente nos cantos inferiores. Examine os pinos de fixação dos cabos à procura de sinais de desgaste e corrosão. Observe os cabos ou correntes do guincho e procure por desgaste e danos, especialmente na altura da lâmina de água. Se um cabo ou corrente de guincho estiver desgastado ou danificado, deve ser substituído. Agora teste a operação da comporta. Com a comporta fechada, primeiro peça para a equipe de operação para acionar o botão de descida. O motor não deve se mover. Se o guincho tentar descer a comporta, é provável que haja algum problema com os sensores de limites. Em seguida, faça com que a comporta seja elevada. Observe novamente o movimento da comporta, que deve ser suave e uniforme. À medida que a comporta é elevada, procure por ruídos incomuns que possam indicar problemas no sistema. Se o motor soar como se estivesse sendo forçado, ou se você escutar um zunido ou guincho muito alto, é provável que haja algum problema. Outra forma de se detectar um problema é medindo voltagem e amperagem durante o acionamento da comporta sob cargas normais. Caso tenham sido feitas leituras durante inspeções anteriores,
Compare-as com leituras atuais. Uma diferença considerável entre leituras passadas e as atuais indica a existência de um problema que merece ser mais investigado. Procure tocar no motor. Se estiver quente demais para manter sua mão tocando-o, pode estar sobrecarregado. Teste os freios, pedindo que a equipe de operação pare a comporta na metade do caminho. Mantenha a comporta nesta posição por aproximadamente 20 minutos. Em seguida, observe a comporta novamente para verificar se esta se moveu. A comporta deve parar automaticamente quando estiver completamente elevada. Verifique os sensores de limite enquanto a comporta estiver completamente elevada, solicitando à equipe de operação que tente abri-la ainda mais. Se a comporta não se mover, os sensores de limite estão ajustados e operando adequadamente. Se possível, posteriormente, tente operar a comporta sob a condição de máxima altura de água no reservatório. Apesar de existirem vários outros tipos de comportas, você estará basicamente procurando pelos mesmos tipos de anomalias e muitas das técnicas de inspeção serão também iguais. Vamos comparar a inspeção da comporta de segmento com a inspeção de uma comporta deslizante com controle hidráulico. Assim como aconteceu anteriormente, a comporta foi esvaziada para inspeção. Comportas deslizantes são comumente utilizadas como sistemas de controle de dispositivos de descarga. As comportas deslizantes possuem muitas partes móveis, as quais podem vir a ficar soltas ou danificadas. Assim como é feito com comportas de segmento, durante a inspeção de uma comporta do tipo deslizante ou gaveta, deve-se examinar visualmente o sistema de manobra, neste caso do tipo hidráulico. Os sistemas hidráulicos localizam-se geralmente em áreas protegidas, portanto, problemas de superfícies danificadas por vandalismo normalmente não ocorrem. Primeiro, procure por condensação no reservatório de óleo. Drene toda a água, anotando o volume de água escoado. Examine os controles elétricos para identificar rótulos e etiquetas incorretos, isolamentos inseguros dos cabos elétricos, sujeira, peças soltas, quebradas ou faltando. Examine a bomba e as tubulações à procura de vazamentos e verifique se existe óleo suficiente no reservatório hidráulico. Agora, verifique se existem vazamentos na haste do pistão ou atuador. Verifique também se a haste do pistão está arranhada ou danificada. Caso esteja, provavelmente haverá um acúmulo de sujeira nos retentores ou raspadores. Em seguida, observe a haste da comporta e suas guias, verificando se há corrosão, arranhaduras, partes soltas ou faltando. A haste deve estar reta e alinhada adequadamente com o guincho e com a folha da comporta. Agora inspecione a comporta. No lado ajusante, procure por corrosão e defeitos estruturais na folha da comporta e na moldura, especialmente na parte inferior. Se a comporta estiver instalada em uma tubulação, procure por danos causados por cavitação à jusante da comporta. É preciso verificar também os tubos de aeração para assegurar que estão desobstruídos. Agora, eleve a comporta para que você possa finalizar a sua inspeção. A comporta deve elevar-se suave e uniformemente. Quando a comporta estiver parada na posição aberta, inspecione as guias da comporta e procure por anomalias e distorções. Observe os selos e berços e procure por rachaduras ou outras falhas. A montante, procure por anomalias nas paredes e áreas em volta da abertura da comporta, especialmente nos cantos inferiores. Procure por detritos. Detritos podem danificar o selo e impedir que a comporta deslizante feche adequadamente. Verifique se há alguma anomalia na superfície montante da placa da comporta. Ao término da inspeção visual, para testar seu comportamento, peça que a comporta seja fechada e, se possível, colocada sob carga correspondente ao nível máximo do reservatório. Após o acionamento e a estabilização do sistema hidráulico de manobra, verifique a pressão de operação para certificar-se de que este se encontra de acordo com as especificações. Especificações de pressões de operação podem ser encontradas em procedimentos padrões de operação ou no projeto e manual da barragem. À medida que a comporta é elevada, observe a pressão de operação para certificar-se de que o sistema não está utilizando mais pressão que o normal na operação da comporta.
Fique atento aos sinais de mau funcionamento, como emperramento. Observe também a haste do pistão se movimentando. Procure por arranhões e fique atento a ruídos estranhos. Após a abertura completa da comporta, verifique a válvula de alívio ou o sistema de controle de pressão para assegurar que o sistema irá parar quando necessário. Ao invés de um sistema hidráulico de manobra, você poderá encontrar um dispositivo de parafuso movido a motor elétrico. A rotação de uma haste rosqueada, a qual se conecta à haste da comporta, eleva e abaixa a placa da comporta. Quando se inspeciona este tipo de sistema de manobra, deve-se verificar se a lubrificação está adequada e se há a presença de danos estruturais, como o desalinhamento da haste. Agora, vamos inspecionar válvulas. O primeiro exemplo que veremos é uma válvula gaveta de operação manual localizada no interior de uma pequena tubulação. Apesar de muitos dos problemas encontrados em comportas e válvulas serem iguais, as válvulas são muitas vezes difíceis ou impossíveis de serem inspecionadas. Algumas válvulas são bastante pequenas e, quando se localizam no interior de uma tubulação de até 30 polegadas de diâmetro, se tornam difíceis de serem inspecionadas. Válvulas gavetas são comumente utilizadas. Elas desenvolvem muitos dos problemas que as comportas deslizantes. A válvula pode sofrer problemas decorrentes de cavitação, corrosão, vazamento, rachaduras, partes quebradas ou faltando. Se a válvula não pode ser alcançada para uma inspeção visual, a única maneira de saber se está funcionando adequadamente é observar se ocorrem resistências ou emperramentos quando ela está sendo aberta ou fechada. Primeiro, verifique a existência de problemas no sistema de manobra. Pode haver um pequeno vazamento de óleo em volta da haste, mas este deve ser mínimo. A operação desta válvula gaveta é um sistema manual simples. Durante a inspeção, é importante procurar por peças faltando, quebradas ou soltas, superfícies danificadas e verificar se a lubrificação está adequada. Agora, teste a operação. Fique atento a qualquer indício de resistências ou emperramentos. Se a válvula não funcionar, ou se o teste de operação indicar problemas significativos, a equipe de operação poderá ter que remover a válvula a fim de repará-la. É evidente que algumas válvulas encontram-se em tubulações suficientemente grandes para serem inspecionadas visualmente. O segundo exemplo é uma válvula dispersora cônica, conhecida também como válvula Howell-Banger. A válvula dispersora cônica é aberta quando o operador afasta a peça cilíndrica do cone fixo e um spray de água é lançado em volta do cone. Verifique se a válvula possui partes faltando, quebradas ou soltas, problemas de cavitação e corrosão. Esta apresentação mostrou os sistemas e equipamentos hidromecânicos presentes em uma barragem e descreveu as anomalias comumente encontradas nestes sistemas. A apresentação mostrou também como se deve inspecionar vários outros equipamentos, como uma comporta de segmento com guincho fixo, uma comporta deslizante com sistema de manobra hidráulico e outra com sistema tipo parafuso, uma válvula gaveta de operação manual e uma válvula dispersora cônica. Neste momento, você poderá revisar as unidades correspondentes apresentadas no texto. Inspeções e testes de comportas, válvulas e sistemas mecânicos são partes de uma inspeção mais abrangente de segurança de barragem. As informações obtidas durante uma inspeção destes componentes devem ser adicionadas às informações das inspeções das outras estruturas para se fazer uma completa avaliação das condições da barragem.